Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia, no último áudio, encerrado o capítulo 17 e nesse áudio, nós vamos dar início ao capítulo 18 de Apocalipse. Eu queria fazer algumas pequenas considerações sobre esse capítulo 17 que nós encerramos, para que nós possamos ter um melhor entendimento. Eu falava sobre o capítulo 17, verso 8, sobre a besta que há de subir do abismo, e eu levantava a situação que, às vezes, na Bíblia, e Daniel fala isso, fala sobre demônios que parecem que são príncipes demoníacos que controlam uma determinada área, e a Bíblia mostra isso. E eu coloquei que poderia ser essa besta que sobe do abismo, um demônio que coordenou, que esteve atuando sobre alguns dos impérios mundiais, até mesmo sobre o Império Babilônico, e que agora voltaria em cena para atuar nesse último Império Mundial, porque diz que a besta que se foi e já não é. Então, no momento que o Apocalipse está sendo escrito, ela não está em cena, mas ela vai subir do abismo. Então, isso é uma hipótese, eu não encontrei em estudo nada lógico sobre essa situação, a não ser que essa besta é o anticristo. Agora, se essa teoria tiver algum fundamento bíblico, como nós estamos falando sobre demônios, nós não podemos esquecer daquele anjo do abismo que sobe no capítulo 9. Porque diz aqui de um demônio, de uma besta que vai subir do abismo. E no capítulo 9 nós temos que lembrar que quando você toca a quinta trombeta, é dado a chave do poço do abismo, em princípio a Lúcifer, a Satanás. E ele vai abrir, vai sair demônios. E esses demônios vão ter um rei sobre eles. Tu vai ver isso no versículo 11 do capítulo 9. E é o anjo do abismo, que em hebraico seu nome é Abaddon e em grego Apolion. Então, poderia também ser esse demônio que permaneceu e que ele venha a possuir e está por detrás desse chifre pequeno, desse homem que vai liderar essa confederação das 10 nações. Então esse demônio, ele é o anjo do abismo. Então existe alguma conexão. Por que existe conexão? Porque essa besta, ela sobe do abismo. E é interessante essa situação do abismo, porque às vezes a gente acha que, e eu gosto de bater essas teorias, que os demônios estão no inferno coordenando, comandando. Não, eles estão presos, estão em prisões eternas. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua epístola que Deus tem reservado os demônios presos no Tártaro, que seria, do grego, o mais profundo do inferno, o lugar mais profundo. Então eles não estão lá reinando no inferno. Tu acha isso em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4, diz: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, aqui é o termo, é o Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então tem demônios que não estão soltos e que estão presos no Tártaro. No mais profundo, seria o mais profundo do abismo, do próprio inferno. E eles estão presos em cadeias de escuridão, e eles estão reservados para o juízo. Então existe muitas vezes uma ideia de que os demônios estão no inferno, estão atormentando as almas, mas essa ideia, esse plano, e eu já escutei isso aí das pessoas contarem testemunho e arrebatamento de livro que foram ao inferno e os demônios estavam lá comandando, e não tem respaldo bíblico. Biblicamente a gente não acha,
Porque se tu também pegar Lucas 8, 31, quando Jesus está repreendendo os demônios na terra de Gadara, uma coisa que os demônios rogam é que não os mandasse para o abismo. Então aqui são aquela situação do demônio, do gadareno, em Gadara, e os demônios não querem ir para o abismo porque o abismo é a prisão. É uma prisão para eles, eles não estão lá no abismo festejando, atormentando as almas, não, eles estão presos. Então no capítulo 9 eles vão ver que esses demônios é entregue a Satanás a chave do poço do abismo e esses demônios saem, eles têm um rei sobre si, que é o anjo do abismo. Então esse anjo do abismo, ele sobe, ele está preso, mas ele vai subir do abismo. Poderia se encaixar aqui? Poderia, mas isso é uma teoria, isso é uma hipótese vaga, não quer dizer que seja ele, mas pode ser, pode, cabe. Aqui caberia porque ele sobe do abismo. Então esse é um ponto interessante, mas não é algo que a gente possa bater o martelo, é uma hipótese vaga. Eu não encontrei nada sobre isso, não encontrei nada que batesse, que desse, não, é isso, é isso, é isso. Não, não existe, e muitos comentaristas nem fazem alusão a esse texto, eles passam por cima desse texto e não tem nada claro. Você fala só de um demônio, de um anjo demoníaco, mas não se dá uma clareza sobre essa situação. É importante a gente lembrar que só 4 anjos são designados por nome na Bíblia. 2 anjos de Deus e 2 demônios. Gabriel e o arcanjo Miguel, e Lúcifer e o anjo do abismo, que é o Apolion ou Abaddon. Então só esses 4 anjos aparecem nominalmente na Bíblia. 2 anjos de Deus e 2 demônios. Outra coisa interessante que eu estava meditando depois, quando nós vemos que a prostituta, a grande meretriz da prostituta, a mãe das prostituições, a Babilônia religiosa, o falso sistema religioso, é um sistema endinheirado, é um sistema riquíssimo. Ele está adornado com ouro, pedras preciosas, pérolas, se veste de púrpura, escarlate, mas tudo vai ser tirado dela, ela vai ficar desolada, ela vai perder toda a sua honra, toda a sua glória, vai ficar nua e comerão a sua carne. Então tu imagina, nesse período aqui, que eu acredito que seja os 3 anos e meio, final da tribulação, terminou as falsas religiões, se termina, só se adora o dragão e o anticristo. E essa religião vai ser comandada pelo falso profeta. Então se levanta um novo sistema religioso mundial. O velho, ele vai ser desmontado, ele vai ser arrebentado, ele vai ser despido da sua glória. Mas isso é plano de Deus. E Deus vai colocar nesse novo império mundial, destruir. Então tu imagina quanta riqueza existe nessa falsa religião em todo o mundo. Em templos que têm ostentação. Eu falava no teu áudio sobre um templo budista que alguém comentava que tinha tanta riqueza dentro daquele templo. Imagina esses reis da terra entrando no Vaticano. Quanta riqueza, quanto ouro, quanta riqueza escondida e colocada. E eles botarem a mão em todas essas riquezas, e como todas as religiões, templos colocados, templos ordenados, obras de arte de valor incalculável que se encontra. Então, ela vai ficar sem nada. E aí a explicação dela ficar nua, comer as suas carnes, e vão a queimar no fogo, e ela vai ser nada. Essas religiões, acabou a adoração a qualquer Deus, a nada. Então isso é interessante a gente fazer essa alusão. E agora nós vamos entrar no capítulo 18, que vai falar sobre a cidade de Babilônia. Porque nós temos a cidade de Babilônia, a cidade física, e o sistema religioso formado por Nimrod e a sua esposa.
No capítulo 18 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, depois destas coisas, de um dos 7 anjos ter mostrado a condenação da Babilônia religiosa, essas coisas, João vai ver um outro anjo descendo do céu. Esse anjo é um anjo de grande poder, é um anjo que vem e ele ilumina a terra com a sua glória. Então imagina a glória que está investida sobre esse anjo. Ele vem como um representante do Altíssimo. Porque ele vem com o Shekinah e a glória de Deus está sobre ele. E essa glória, ela ilumina toda a terra. Então ele vem como um representante do trono de Deus. E ele é um anjo que tem grande poder. Então ele é um anjo investido de grande poder e de grande glória. E ele vai clamar, diz no versículo 2, fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Aqui ele vai levantar sua voz e vai proclamar a queda da grande Babilônia, da cidade física. Então se crê entre os comentaristas, os eruditos, que a capital desse último império mundial, a capital do anticristo, vai ser Babilônia. Se diz que se existe uma cidade no mundo que seria interessante e favorável de reconstruir, é Babilônia. Se encontra no sul do Iraque. Diz que Napoleão tinha planos para reconstruir Babilônia. E Saddam Hussein começou a reconstrução de Babilônia. E ele se dizia, como eu já falei no outro áudio, que ele tinha recebido visões e revelações de que ele seria o novo Nabucodonosor e ele governaria o mundo todo a partir de Babilônia. Então essa cidade, segundo o entendimento geral, ela vai ser reconstruída, ela vai ser levantada de novo. Babilônia é uma cidade, era considerada uma cidade maravilhosa. Ela começa em 1950 a.C., mais ou menos, uma data. Mas ela vai atingir o seu apogeu por volta do ano 600 a.C., na época de Nabucodonosor. Então vai passar quase 1300 anos e Babilônia vem crescendo, crescendo até que ela chega ao seu apogeu. Se fala que Babilônia era a cidade maravilhosa. Uma cidade construída em quadrado, ela tinha 24 quilômetros de largura e de comprimento, então era quadrada. Ela dava quase 100 quilômetros de circunferência. Os muros de Babilônia, diz que a muralha de Babilônia ela possuía 2 muralhas, e as muralhas tinham mais ou menos 30 metros de altura. Alguns não se chegam a acordo, alguns escritores e alguns livros dizem que chegava a ter 100 metros de altura os muros de Babilônia. Muita coisa se tira de um tal Heródoto, um escritor romano, que ele conta sobre Babilônia. Diz que Babilônia ela tinha essa altura, a largura do muro era mais ou menos 25 a 26 metros, de maneira que uma carruagem com 4 cavalos ela fizesse a volta, pudesse fazer a volta em cima do muro. Aquela carruagem com 4 cavalos ela pudesse fazer o retorno sem precisar de nada, na própria estrada colocada em cima do muro. A cidade possuía 250 torres. A princípio, cada torre ficava de 400 a 400 metros, uma de distância do outro, e eram altíssimos. E era para proteger a cidade. Então, uma cidade construída, murada, levantada, 2 muros, duas muralhas. E Nabucodonosor fez ela para que ela causasse impacto e medo e terror nos inimigos. Diz que era uma cidade que ela tinha área de plantação dentro
da própria cidade. Existia canais de rios subterrâneos que irrigavam a cidade. Então era uma cidade perfeita, totalmente perfeita. Essa cidade foi construída para aguentar qualquer tipo de ataque. Era uma cidade esplendorosa, magnífica. Ela se sustentava por muito tempo, poderia aguentar qualquer cerco. Se Deus não faz a cidade cair, a cidade não caía. Mas Deus tinha um propósito e por Deus a cidade de Babilônia cai. Diz que Babilônia, dentro dela, ela era cortada por 25 avenidas principais, com 45 metros de largura cada uma, que terminavam em portões revestidos de placa de bronze, que possuíam vários dragões. Diz que uma dessas portas foi escavada e se encontra no Museu de Berlim. Era a porta da deusa Ishtar, que seria a principal deusa babilônica. A Bíblia nos mostra que no centro da cidade as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. A cidade já tinha sido tomada e ninguém tinha noção do tamanho que era Babilônia. Diz que esses portões, Heródoto diz, que esses portões de bronze, quando se fechavam ou se abriam de manhã ou se fechavam à tarde, eles pareciam que eram portões com fogo, parecia que eles estavam em chamas, aqueles portões. Então era a cidade magnífica, e essa cidade é que se quer reconstruir. Esse sistema babilônico, essa ostentação e essa grandiosidade de nação que se quer reconstruir, e que se diz que o anticristo vai reconstruir. Então ela vai se tornar morada de demônios. Então Babilônia vai cair, como o anjo está declarando aqui, com grande voz. Ela caiu. Ela vai se tornar morada de demônios, porque só vai estar ali os demônios agonizando a derrota. Os espíritos imundos vão ficar nos escombros, porque ela vai cair. E nós lemos em Apocalipse 16, 19, que a grande cidade se fende em 3 partes. Então aqui pode se referir a Babilônia e ela ser totalmente destruída e ficar em ruínas. Totalmente em ruínas, aquela cidade esplendorosa caindo. E aí vai ser esconderijo de aves imundas, por quê? Porque vai ser essas aves que comem carniça, aves buscando restos humanos de pessoas no meio dos escombros, e demônios agonizando a sua derrota e o seu fim. Porque aqui nós já estamos vivendo no tempo do fim. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então aqui mistura um pouco da Babilônia, cidade, com a Babilônia religiosa. A fornicação, o vinho que ela deu a beber a todos os reis da terra, a todas as nações que fornicaram com ela, e os mercadores da terra que se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Se ouve outra voz do céu que diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Existe um chamado que vem do céu para que aqueles que pertencem ao Senhor não venham ser participantes dos seus pecados.
e não venham incorrer nas suas pragas. Então existe um remanescente, os mártires, existem aqueles que na tribulação estão salvos. E Deus está proclamando que eles não venham a participar. Porque se eles participarem dos pecados de Babilônia, da prostituição cultual, ou participarem da sua estratégia, eles vão sofrer com as pragas de Deus. Então, aqui é um alerta de Deus, é uma advertência. Porque os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, e Deus está se lembrando das iniquidades dela, das suas injustiças. E agora Deus vai dar em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que ela deu de beber, ela vai receber em dobro. Então quem não se dobrou a Babilônia, Babilônia dobrou a força. Ela agiu com violência, com brutalidade. Aqueles que não lhe honraram, aqueles que não passaram para o seu lado, aqueles que foram seus inimigos, receberam o terror. Agora Deus tem preparado a retribuição. Então Deus é um Deus justo. Muitas vezes nós lidamos com o nosso Deus, achamos que Deus não vê, que Deus não olha. A palavra de Deus diz no Salmo 11 que Deus está no seu santo templo. O trono de Deus está no céu. E que seus olhos estão atentos. A vingança pertence ao Senhor. Ele vai dar agora a retribuição a esse sistema babilônico. Ela se glorificou, viveu em delícias. Agora ela vai receber tormento e pranto. Essa Babilônia, ela se sentou como rainha dos povos. Ela se achava que não era viúva e que jamais ia haver o pranto. Então, é uma soberba, é uma arrogância. E ela vai ser julgada por todo o sistema porque ela deixou Deus de fora. Ela se assentou como rainha, ela se sentou reinando. E jamais ela imaginou a sua retribuição. Tal era a ostentação de Babilônia. E aqui nós vamos ver 3 classes de pessoas que vão padecer e que vão chorar. Num dia vai vir as pragas, a morte, o pranto e a fome. Babilônia vai ser queimada no fogo, porque forte é o Senhor, Deus que a julga. Então, Babilônia vai se terminar num dia, numa hora, num momento para outro. Toda a glória, toda a pompa, toda a riqueza, tanto da Babilônia religiosa como da Babilônia física, vai cair por terra. Vai vir pranto, vai vir fome, vai vir morte, vai vir praga, tudo em um dia só. Ela vai ser queimada no fogo, quem sabe nessa queda da cidade, desse terremoto, e a cidade se partir em 3, debaixo da cidade, e se diz que no Iraque existem reservas grandíssimas de petróleo, pode ter gás, a cidade virar um inferno total. A cidade virar um terror, a cidade ser totalmente destruída e ser queimada e virar um incêndio que não se apague pelo gás, pelo fogo, pelo petróleo, pelo óleo. E ela vai ser destruída porque o Senhor Deus que a julga. Quem vai chorar por ela? Os reis vão chorar. Os mercadores, o comércio, aqueles que mexem com dinheiro, vão chorar. Aqueles que negociam nos mares vão chorar. Vão se lamentar. Os reis da terra vão chorar, mas todos vão estar de longe. Os reis que fornicaram com ela, que se prostituíram com Babilônia, que viveram em delícias pela vida babilônica,
eles vão chorar e vão prantear, porque eles só vão ver fumaça de todo o esplendor, de toda a glória que houve em Babilônia. É só fumaça, fumaça do seu incêndio. Eles vão permanecer de longe, pelo temor do tormento que está acontecendo, e só vão lamentar, porque numa hora veio o juízo de Babilônia, e Babilônia é aquela grande cidade, aquela forte cidade. Quem sabe no pensamento dos reis, na comunicação dos reis, é a cidade que vai nos levar à glória. É a nossa cidade, é a cidade do nosso líder, mundial. Então essa grande cidade, e forte cidade, ela cai, e os reis da terra, que estavam irmanados com ela, só pranteiam, vendo a fumaça do incêndio subindo. Quem sabe todos os canais de televisão, internet, todos os canais da internet mostrando o fim de Babilônia. E todos os reis espantados. A grande liderança, a cidade da ostentação e do luxo caiu por terra, e eles estão chorando. Eles choram e se lamentam. Os mercadores da terra também vão chorar. Por quê? Porque eles enriqueceram. Ninguém mais compra as suas mercadorias. Tudo está parado. Quem sabe aqui em Babilônia se concentrou todas as riquezas da terra. Quem sabe tudo que houve, um banco mundial se manteve em Babilônia, e agora tudo foi por terra, está tudo perdido. E aí o sistema financeiro mundial, ele se acaba, se terminou. E aí se termina o comércio, se termina o desespero. Ninguém mais compra as suas mercadorias. E aí os mercadores estão chorando e se lamentando. Então não se acha mais nada em Babilônia. Os mercadores de todas essas coisas, de todos os tipos de mercado, e se enriqueceram, mas também vão estar de longe, ninguém quer chegar perto, porque o temor do seu tormento, eles choram e lamentam como os reis, lamentando a pompa, a riqueza, o dinheiro, tudo numa hora foi assolado. Os reis veem e choram pelo juízo que vem uma hora. Os mercadores choram pelas riquezas perdidas. Enquanto os reis, eles reconhecem a glória, a ostentação e o juízo de Deus, os mercadores veem a perda financeira, as riquezas. Diz que aqueles que trabalham, os pilotos, e todo o que navega em naus e marinheiro, e os que negociam no mar, se põem de longe. Ninguém chega perto. Todo mundo está assustado e com medo. É o temor. Todos estão de longe, ninguém quer chegar perto, ninguém quer participar. Todos choram de longe. E eles de longe, eles veem a fumaça do seu incêndio. Lembrando qual cidade era igual a esta grande cidade. Que cidade se comparou? Eles lançam pó sobre as cabeças, choram, lamentam. É a grande cidade. E essa cidade trouxe riqueza a todo o comércio marítimo por causa da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então é de um momento para outro. As notícias vão correndo. Diz que quando Babilônia cai sobre o domínio do Império Persa, diz que os correios iam em jinetes montados nos seus cavalos, correndo de um lado para o outro, avisando: caiu a Babilônia,
passando de um para o outro, foi num momento, foi de uma hora para outra, e agora aqui foi um momento, é algo inesperado. Babilônia se tornou a alegria de todos os homens da terra, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, só que de um momento para outro. Toda a esperança de poder mundial, os reis choram. Toda a esperança de riqueza, todo o sistema financeiro mundial cai por terra. Todo o sistema de negócio daqueles que estão no mar, que se enriqueceram através de Babilônia, em razão da sua opulência, cai por terra. Então é de um momento para outro. E o que a Bíblia diz? Porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então Deus está julgando Babilônia. Babilônia achava que jamais eu vou ser atingida. Eu sou uma rainha, nunca vou ser viúva. Não vou ficar viúva nunca. Por que ela diz que ela não vai ser viúva nunca? Porque ela está abraçada com todos os reis da terra, ela fornica com todos, então ela é cheia de esposos, se morrer um tem outro. Então ela jamais imaginava que ela pudesse ser viúva e ver pranto. Não vai ter choro nunca, aqui vai ser festa. É uma cidade 24 horas ligada, festa, fornicando com todos os reis da terra, todos os governantes da terra estão juntos, então ela não vai ser viúva nunca, morre um tem outro. Morre um tem outro, morre um tem outro. Mas num momento só, Babilônia totalmente destruída. Porque é forte o Deus que a julga. E Deus tem pendência. E Deus é um Deus de vingança. E Deus só tem chamado o seu povo a não participar dos seus pecados. A não incorrer, a sair de perto de Babilônia. Para que não venha incorrer com as suas pragas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça porque Tu és um Deus de justiça. E Tu és forte. E ninguém vai escapar das Tuas mãos. Ninguém vai sair ileso, ninguém vai sair com as suas e vai se dar bem. Todos aqueles que não estiverem escondidos em Cristo vão pagar, Senhor, o preço da sua revolta e dos seus pecados. Mas que nós possamos chegar ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E através de Cristo nós possamos ter paz contigo.